Era um povo muito próspero. Hoje, estas são as ruínas de Éfeso. Esta é a grande rua dos Curetes. Por aqui, Paulo deve ter caminhado quando ministrou neste lugar. E o nome Éfeso significa desejado. Assim que é uma condição desejável aquela na qual ela está, essa igreja tinha algo a seu favor. E se é a primeira época, porque lembrem-se, está escrito que é o que há de vir, que é a história da época presente de então, seguindo até o fim do tempo, porque é assim que Deus trabalha. Ele se preocupa com cada geração. Então, Éfeso deve ter sido o primeiro período do cristianismo, e se estudarmos os eventos, podemos colocar ali um tempo arbitrário, provavelmente cerca do ano 100 depois de Cristo, e podemos aprender algo acerca do que é e sobre o que era, enquanto aplicamos essas qualidades da igreja à história também. Bem, em Éfeso estava a sede de Diana, e Diana era a mãe dos deuses. E é aqui que Paulo teve aquela grande discussão sobre o tema, no qual ele disse que Jesus é o único caminho. E então houve um grande tumulto, porque eles disseram, não, ele está menosprezando Diana, a nossa deusa. E queriam fazer justiça com as próprias mãos. Assim que ela era mãe dos deuses, e havia um templo de Diana que foi construído em 480 a.C. E é interessante que o concílio cristão, o concílio de Éfeso, se deu nessa mesma cidade de Éfeso, e ali o título de Mãe de Deus foi dado a Maria. Portanto, há correlações interessantes com a sede da Mãe dos Deuses, e também aqui nessa cidade foi dado um título a Maria. Assim que este é um contexto para essa igreja. Vamos ler a carta à igreja, Apocalipse 2, verso 1 ao 3. Escrevo ao anjo da igreja que está em Éfeso, e diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Já falamos sobre este texto. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes suportar os maus. Este é o elogio. Assim que Jesus está lhes dizendo, eu sei o que você está fazendo, e eu me alegro com o que você está fazendo, porque você sabe distinguir entre o bem e o mal. E puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolos. Assim que ainda neste tempo, já havia alguns que estavam tentando enganar, sim ou não? Mas eles foram provados, e foi o parâmetro que ajudou a distinguir se estavam do lado do bem ou do mal, certo? Deve ter sido a palavra de Deus. E puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são. Assim que havia enganadores e mentirosos na igreja primitiva, como existem hoje. Qual é o parâmetro para se encontrarem os mentirosos? Os sentimentos? Ou deve haver algo mais objetivo para distinguir? Certo que deve haver algo mais objetivo. É a palavra de Deus. E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome. Este é um bom elogio para a igreja de Éfeso. Ainda tinham a sua integridade, mas há uma repreensão. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Assim que esta primeira chama que a igreja tinha, essa chama que alguém sente quando se converte e sai pregando a mensagem, ela havia se perdido um pouco. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Dá uma volta e pratica as primeiras obras. Então haviam chegado a um estado de autocomplacência até certo ponto, mas eles sabiam distinguir o correto do incorreto. E isso era bom. Eles trabalhavam para Deus. Isso era bom. Mas esse primeiro entusiasmo havia diminuído um pouco. Brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. De modo que houve um período de tempo em que a igreja não viveu de acordo com a verdade que possuía. E o que Deus queria fazer? Tomar o seu castiçal e dá-lo a outra.
Um ponto muito importante. Portanto, ainda nesta época, estamos tratando do fato de que se alguém não estivesse vivendo de acordo com a luz que tinha, Deus eventualmente tomaria sua luz e a daria a outro para que prosseguisse e a levasse. Tem, porém, isto, que odeias, isso é estranho. Deus não gosta de algo e recomenda que eles odeiem algo aqui. Que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Lembrem-se, este é um ponto muito importante. Deus odeia os feitos, mas Ele não odeia as pessoas. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama as pessoas, mas odeia os sistemas falsos de adoração. Será que conseguimos entender claramente este ponto hoje? Porque vamos falar de certos assuntos bem importantes. E eu não quero que tenham a impressão de que eu estou falando contra as pessoas. Estou falando acerca de sistemas. Entendemos isso? Se o sistema não ensina a verdade, ele propaga coisas erradas. Então, Deus odeia esses sistemas. Sim ou não? Sim. Ele ama a verdade e odeia o erro. Ele ama todas as pessoas apesar dos seus erros, das suas falhas. Ainda que antes que soubéssemos que Ele existia, Ele estava disposto a morrer por nós. Não nos esqueçamos disso. Assim que eles têm algo a seu favor, e é que odeiam as obras dos nicolaítas, as quais Deus também odeia. Então a igreja primitiva tinha o discernimento de odiar os nicolaítas. Quem eram eles? Nicolaítas. Eles eram um grupo que ensinava, uma seita gnóstica, que ensinava que a lei de Deus não se aplicava ao homem carnal, porque o homem era carne e espírito. Portanto, aquilo que o homem fizesse na sua carne não se aplicava à sua espiritualidade. É uma forma comum de se pensar hoje também. De modo que o que os nicolaítas ensinavam nesse tempo, também o ensinam hoje. O culto a Nicolau era a Poseidon, o deus do mar. Os nicolaítas... Nicolau, já ouviram este nome hoje em dia? Sim, hoje adoramos no santuário de São Nicolau. Não encontrarão na história, podem procurar na enciclopédia britânica. Ali diz que é um indivíduo fictício, provavelmente associado com o culto a Poseidon. Muito interessante. Jesus Cristo é Deus. E Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o que nos salva. Agora, celebramos o seu aniversário em que dia? Em 25 de dezembro. A Bíblia diz que os pastores estavam nos campos. Assim que não pode ter ocorrido em 25 de dezembro. O deus Zeus tem o seu aniversário no dia 25 de dezembro. O deus Osíris tem o seu aniversário no dia 25 de dezembro. Poderia citar todos os deuses antigos. Os principais deuses tinham o seu aniversário em 25 de dezembro. Agora, se o Natal, Christmas em inglês, significa missa de Cristo, em inglês, era realmente a data do nascimento de Cristo, então por que celebramos São Nicolau nesse dia em particular? Não é interessante? E logo se diz às crianças que peçam seus presentes ao Papai Noel. São Nicolau, que viaja pelo céu, justamente como os deuses antigos viajavam pelo céu, a 25 de dezembro, num trenó. Se era Zeus, era puxado por um bode. Se eram os deuses nórdicos,
ou dos anglo-saxões, temos uma religião que é nórdica, porque é de lá que viemos dos godos,